Vamos ler Êxodo capítulo 16, o versículo 2 e 3, para nós entender o versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio. Está escrito assim, 16, verso 2 e 3, Êxodo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Observe, toda a congregação de Israel murmurou contra o servo de Deus que estava ali, direcionado por Deus para levar aquele povo para a terra que mana leite e mel, ou seja, um líder espiritual, porque Deus sempre vai levantar um líder espiritual para direcionar a sua vida. Esse é o propósito dos ministérios que o Senhor concedeu, segundo a carta de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Líderes espirituais são constituídos pelo Espírito de Deus para direcionar o povo de Deus a uma terra que mana leite e mel. Amém? Então, receba e trate bem os seus líderes, claro, aqueles que cuida e zela pela palavra de Deus, como aqueles também que não faz a mesma coisa. Todavia, Deus dará recompensa a cada um, mas respeite a todos. O versículo 3. Os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Olha só que o povo está falando. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Por que eu estou lendo isso daqui? É para nós entender o versículo 3 do livro de Deuteronômio. Observe o propósito pelo qual o povo está no deserto. É justamente isso que nós estamos aqui estudando, orando, para nós entender os momentos que nós vivemos de intensos desertos na nossa vida. Porque é nos desertos que nós estamos sendo provados para ser aprovado por Deus. Provado para ser aprovado por Deus. É no deserto que nós passamos, que nós entendemos o poder imensurável da palavra de Deus. É um poder que não se calcula, porque Deus, Ele é a própria palavra. O verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14. Deus é a própria palavra. Então nós temos que entender isso. A igreja de Jesus Cristo tem que entender como que a palavra trabalha na vida do homem. Tudo vê a existência pela palavra de Deus. Deus falava e a sua palavra que procedia do seu interior, do seu íntimo, de dentro dele trazia à existência aquilo que não existia. A palavra ecoava, trazendo vida onde não tinha vida. Tudo foi criado, tronos, potestades, hostes, dominações, tudo foi criado pela palavra, por Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Então, se nós entender isso, o poder da palavra, a sua capacidade de trazer existência que não existe, a sua capacidade de mudar a história do homem, da humanidade, o poder de regeneração, tudo isso vem pela palavra. Então Deus está tratando com o povo, pós tirar do Egito, o povo está caminhando, é o que está acontecendo comigo e com você. Nós entramos pela porta estreita. Depois que nós entramos pela porta estreita, que é uma figura de Jesus Cristo, quando se fala de porta, ela está se referindo a Cristo. Ele é a porta que Deus enviou para nós entrar por esta porta. Entrar para onde, Marcelo? Para a salvação. Entrar para a eternidade. Ele que faz essa conexão. Porta fala de conexão, fala de passagem de um lugar para outro. Cristo, Ele é a porta da vida. Cristo, Ele é o caminho. Por que Ele é o caminho? Ele é a porta e ao mesmo tempo é o caminho. Porque nós entramos pela esta porta quando nós levantamos a mão para Ele, com sinceridade e verdade, após ouvir a sua palavra. Quando isso aconteceu, nós entramos no caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? É a palavra de Deus.
Nós passamos a andar no caminho estreito, que é viver a palavra, e viver a palavra não tem como não renunciar. E quando se fala de um caminho estreito, está se dizendo de um caminho que não pode passar por ele de todo jeito. Ainda que nós possamos fazer isso, todavia, no final dele vai ter pranto e ranger de dente. Então nós temos que ter todo esse entendimento. Tudo acontece pela palavra. O povo está no deserto. O povo tem promessa de Deus. O povo está indo para a terra prometida. Há uma promessa de Deus sobre o povo. O povo estava cativo, mas o povo pertencia a Deus. Deus se manifesta a Moisés no deserto, porque Deus diz: me lembrei do meu povo. Não que Deus tenha amnésia e tinha se esquecido do povo, porque a Bíblia fala em Eclesiastes de tempo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando Deus fala a Moisés: eu vi a angústia do meu povo, eu ouvi a oração do meu povo, eu me lembrei do meu povo. Deus está dizendo: chegou o tempo de eu cumprir a promessa que eu fiz aos teus pais lá atrás. É tempo de tirar o povo do Egito. O povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo oprimido, mas pelo fato de ter uma promessa sobre a vida do povo, mesmo escravizado, mesmo sendo açoitado, mesmo o império das trevas, ou seja, do Egito, usando de artimanha para oprimir o povo, com o propósito de o povo não crescer. E quanto mais meio o inimigo usava para o povo não crescer, mais o povo crescia. Isso não é mérito do povo, isso é mérito do Senhor, que tinha uma promessa sobre a vida do povo. Eu quero trazer algo profundo da parte de Deus para o nosso coração aqui. Quem tem promessa de Deus e permanece debaixo da promessa, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, ele vai sobressair, ele vai multiplicar. Dentro de uma situação que um homem olha e diz: como que ele consegue? Como que ela consegue permanecer vivendo dessa maneira? Como que ela consegue permanecer orando? Como que ela consegue permanecer na fé, de vivendo a vida que ela está vivendo? Como que ele consegue continuar pregando, padecendo necessidade, porta fechada, pão e água por medida? Sabe o que é isso? É porque há a promessa de Deus sobre a tua vida. E a promessa de Deus, por conta disso, o poder de Deus faz você crescer dentro das aflições. É o que o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto nós estamos sendo oprimidos, enquanto nós estamos passando necessidade, privações de algumas coisas, muitos olham para nós, não dá nada, porque a gente, no olhar de muitos, a gente não tem que passar necessidade, porque tem Deus na sua vida. No olhar de muitos, que é uma visão distorcida, servir a Cristo é viver a vida de bonança. Mas antes da bonança, vem um tempo de plantar. Antes da bonança, vem um tempo de regar com lágrimas. Antes da bonança, você tem que padecer mesmo. Eu tenho que padecer mesmo. Por quê? Porque nada é de graça. A graça não é de graça. A graça nos trouxe a salvação. Mas para andar nesta graça, nós temos que renunciar à nossa própria vida. Nós temos que renunciar à nossa própria vontade. O povo tinha promessa, estava no deserto, mas estava murmurando. O povo tinha promessa, estava no deserto, mas o povo estava reclamando. O povo estava dizendo no seu coração: para que Deus nos tirou do deserto? Era melhor ter ficado no Egito. Quando eu estava lá bebendo minha cerveja, era melhor. Quando eu tinha aquele meu carrinho lá no Egito, estava melhor. Quando eu saía para as baladas lá no Egito, estava melhor. Quando eu servia os milhares de Deus, o Deus da prostituição, da promiscuidade, da avareza, da mentira, do eu, estava melhor. É o que muitos estão dizendo neste momento. Por quê? Porque não entende o deserto que está passando. E se você não entender o seu deserto, você vai morrer nele. Assim como aquela geração caiu no deserto. O povo tinha promessa. O povo estava sendo direcionado para a terra que mana leite e mel. Irmãos, infelizmente, milhares que estão na igreja agora, batizado, participa da ceia, está nos cultos, prega, adora a Deus, mas o seu coração está no Egito. Enquanto está padecendo luta, isso é um grupo de pessoas, estava melhor no Egito. Eu não sei por que eu vim servir a Jesus, porque não estou vendo vantagem nisso.
Olha como é que está a minha vida financeira. Olha como é que está a minha casa. Meu filho está nas drogas, não aconteceu nada. Meu casamento está do mesmo jeito. O prometido eu espero nunca chegou. A minha prometida eu estou esperando há anos, nunca chegou. Você sabe por que não chegou? Você sabe por que não aconteceu? A Bíblia já está respondendo. O deserto é um tratamento. O deserto traz edificação na vida daqueles que conhecem e entendem o propósito do deserto. Nós saímos do Egito, mas saímos de lá carregado de pecado. Não, irmão, eu fui liberto. A libertação não se dá do dia para a noite. O desejo do pecado, ele segue conosco, lutando todos os dias. Mas instantaneamente acontece algo extraordinário na minha e na tua vida quando há um arrependimento genuíno pela pregação do Evangelho. Mas a partir daquele ponto, segue-se um caminho de luta, uma guerra interna na vida de cada um de nós. Nós temos que lutar contra os deuses do Egito. Marcelo, o que é o Deus do Egito? Está em nós. Se nós deixar eles fluir, eles dominam a nossa vida. O que é os deuses, Marcelo? Quando se fala de deuses, não fala só de Deus imagem. A imagem não pode, talvez a pessoa tenha uma imagem, escultura, literalmente, que se vê com os olhos físicos. Mas a imagem está no nosso coração. A imagem da mentira. A mentira é a imagem. A idolatria, idolatrar nós mesmos. A nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa meia-verdade. Porque em nós não tem nada de bom, então nós temos que seguir uma vida de tratamento. E nós